Neste vídeo eu vou te mostrar como gerenciar pacotes na distribuição Linux OpenSUSE. Então aproveita a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal da LH Informática. Eu sou o Luiz Bal e hoje eu vou te ensinar a gerenciar pacotes no OpenSUSE. Mas antes, eu peço para te deixar teu like, isso me ajuda e faz com que o YouTube espalhe esse conhecimento para mais pessoas. E se tu é novo por aqui, peço que tu te inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo. Para gerenciar pacotes em uma distribuição Linux, primeiro a gente precisa saber qual é o gerenciador de pacote e também qual é o tipo de empacotamento que a distribuição utiliza. O OpenSUSE utiliza o RPM, que é o mesmo utilizado pela Red Hat e pelo Fedora. Sabemos que o OpenSUSE utiliza o Zyper. Zyper é um gerenciador de pacote de linha de comando padrão do OpenSUSE. Já o seu gerenciador de pacote por interface gráfica é o YaST. E o OpenSUSE também dá suporte aos pacotes Flatpak, que por sinal já vem instalado na sua distribuição. Então aqui no computador, para mim fazer a instalação de um pacote utilizando o Zyper, eu vou abrir o terminal e primeiro eu vou dar o comando de atualização de pacotes e repositórios. Então eu dou o comando sudo zyper update. E aqui já tem atualizações. Então pressiono o Y e dou Enter. E é só aguardar as atualizações. Terminou de fazer as atualizações e para mim instalar o pacote, eu dou o comando sudo zyper in e o nome do pacote. Que no meu caso aqui é o nmap. Dou Enter. Aqui mostra pra gente o pacote que vai ser instalado, ó, o novo pacote vai ser instalado, nmap, e pergunta se tu quer continuar com a instalação, é só pressionar Y e dar o Enter. Então ele vai começar a fazer a instalação do pacote. E para mim instalar um pacote que não está no repositório, primeiro eu preciso adicionar o repositório. E para adicionar o repositório, eu dou o comando sudo zyper ar -f, então eu coloco a URL do repositório e o alias, que é o apelido do repositório. E depois novamente tu atualiza com o comando sudo zyper e então faz a instalação igual ao nmap, com o comando sudo zyper in e o nome do pacote, que é o alias que tu botou ali. E para mim adicionar repositório via interface gráfica, eu venho aqui em configurações, em aplicativos, em YaST, em software repository, e aqui eu venho em add, especificar uma URL, e aqui eu coloco o nome do repositório, que é igualmente a alias ali, e a URL. E então eu dou um next e adiciono o repositório. Agora para mim instalar um pacote RPM, eu consigo instalar tanto pela interface gráfica, quanto pelo terminal também. Então eu venho aqui no Google, eu vou instalar o VirtualBox como exemplo. Então eu venho no Google, pesquiso o VirtualBox, eu venho aqui em Download, e aqui eu sinalizo OpenSUSE. Então ele vai baixar o arquivo do VirtualBox.rpm. Então se eu quiser instalar pela interface gráfica, eu dou 2 cliques, ele vai abrir o YaST, e aqui vai mostrar o VirtualBox e mais 2 pacotes de dependência que ele vai instalar junto. É só eu dar um aceitar e um continuar, e ele vai fazer a instalação do pacote. Às vezes pode ser que dê erro, e é por isso que eu não gosto de fazer a instalação de pacotes via interface gráfica. Eu já gosto de fazer por linha de comando. E para me instalar pacotes RPM via terminal, eu primeiro preciso entrar na pasta onde está localizado o arquivo RPM. Eu clico com o lado direito do mouse e venho abrir o terminal. Então ele vai abrir na pasta de download, onde está o arquivo .rpm do VirtualBox. E se eu der um ls, eu vou ver que o arquivo RPM está ali, VirtualBox. E para me instalar, eu dou o comando sudo zyper in e o nome do arquivo. Eu coloco o VI ali e dou um tab, ele já completa para mim o nome do arquivo. Então eu dou um Enter, e aqui para mim mostra aqui ó, os pacotes que vão ser instalados, que é o VirtualBox, e mais 3 pacotes de dependência, que é que nem mostrou lá na interface gráfica. É só confirmar com Y e dar um Enter, e aqui ele dá um erro na verificação de assinatura do software, o que é normal quando a gente não está baixando via repositório, mas como a gente baixou pelo site oficial do VirtualBox, não tem problema. Então eu aperto o I para ignorar e dou um Enter, e assim ele vai começar a fazer a instalação do pacote e suas dependências. E terminando de fazer a instalação, eu vou ver aqui no menu, no software, e vou ver que o VirtualBox já está instalado. E como eu falei, o OpenSUSE dá suporte aos pacotes Flatpak, e ele já vem instalado na distribuição. E para mim poder fazer a instalação de um pacote Flatpak,
É um pouquinho mais confuso porque os nomes dos pacotes são um pouco extensos e para memorizar é um pouco difícil. Mas eu vou te dar uma dica legal. Aqui para instalar um pacote Flatpak, né, eu dou o comando sudo flatpak install flathub e o nome do pacote. E por memória, assim, não vem nenhum nome de pacote. Mas eu vou te dar a dica aqui. Entra no site do Flathub. Aí aqui tem vários softwares que tu pode instalar via Flatpak. E aqui eu vou instalar o Anydesk, que eu sei que tem pelo Flatpak. É só eu pesquisar aqui, ó, Anydesk, e aqui aparece ele. E eu clico nele para saber mais informações. E aqui no canto tem a opção de install. E se eu clicar nessa flechinha para baixo, eu vou ver o comando para instalar via terminal. Então eu copio aqui e lá no terminal, lembrando que tem que colocar o sudo, né? Coloco sudo e colo o comando aqui, flatpak install flathub com.anydesk.anydesk. E se eu dar um enter, ele vai começar a fazer a instalação do pacote. E da mesma forma que o pacote RPM, eu consigo voltar lá no site e vir aqui em install. E clicando em install, ele vai baixar o arquivo, né, o arquivo Flatpak. E dessa mesma forma, eu posso fazer igual que eu fiz com o VirtualBox. Eu abro o terminal aqui, dou um ls e vejo que o arquivo, né, do Anydesk está ali. E para me instalar, eu dou o comando sudo flatpak install e o nome do arquivo. Eu boto o com ali, dou um tab e já completa para mim. E eu dou um enter, aperto minha senha. E aqui ele pede confirmação com Y, aperto o Y, dou um enter. E ele vai começar a fazer a instalação do pacote Flatpak. E esse foi o vídeo e eu vou ficando por aqui. Antes de ir, eu vou te recomendar esses dois vídeos para te aumentar ainda mais teu conhecimento em Linux. Escolha qualquer um deles e aproveite o conhecimento. Muito obrigado e até breve.